Olá pessoal, sou a professora Kátia Regina, professora de estatística do primeiro período, primeiro e terceiro período, é uma turma mista. Estamos aqui para revisão de estatística para a primeira VA. E o assunto que nós vamos abordar agora são as medidas de tendência central, média, mediana e moda. Então, quando eu tenho dados simples são aqueles que não têm uma frequência, uma distribuição de frequência, e nós queremos saber qual é, em primeiro lugar, o valor da média. Nós temos aqui os números separados por ponto e vírgula, então 23,1, 12,3 e assim sucessivamente. Então vamos ver como proceder para calcular a média desses valores. Temos então a fórmula x barra representa a média de valores, x barra é igual a somatório de cada uma das parcelas, que é chamado de xi, dividido por n, que é a quantidade de parcela que nós temos. Então, organizando os meus valores, eu somei cada um do meu xi, 23,1, 12,3, 10,4, somei as 7 parcelas, dividi por 7. O resultado foi 119,5 dividido por 7, e então obtivemos esse resultado. Como os meus dados eles têm uma casa decimal, a minha resposta também vai ficar com uma casa decimal. Então eu vou abandonar a partir do 2. Não simplesmente abandonar. Vou verificar. O número a ser desconsiderado é o 7 maior do que 5, aumento o anterior em uma casa. Então nós temos 17,01 como a nossa média dos dados apresentados. Então, como cálculo da mediana para esses dados, eu vou ordená-los. Então, coloquei em ordem crescente os 7 valores que nós temos. Mediana corresponde ao número central. Como eu tenho 7 parcelas, 7 dividido por 2, 3,5. Então, o quarto número é a minha mediana. 1, 2, 3, quarto número. Se eu tivesse começado a contagem pelo final, 1, 2, 3... o quarto número também seria 18,4. Então, nesse caso, mediana é igual a 18,4. Se a quantidade de valores do meu rol fosse par, eu pegaria os 2 valores centrais e faria uma média com eles. Como a quantidade é ímpar, basta pegar o valor central. A moda, eu vou verificar quais são os valores, qual o valor que mais apareceu. No nosso caso, nós temos aqui que o 12,3 apareceu 2 vezes. Então, é minha moda, 12,3. A moda desses dados, 12,3. Moda é o valor que mais aparece. Então, esse é o procedimento utilizado quando nós temos dados simples. Agora, nós vamos passar para um outro grupo de valores, quando nós temos dados agrupados sem intervalo. Vocês podem observar que na coluna indicadora, ela só tem um valor, não tem intervalos de classe, mas eles estão agrupados em uma distribuição de frequência. Então, essa minha quantidade corresponde a meu FI. Então, eu vou agora somar os meus valores e colocá-los logo embaixo. Bom, então para calcularmos a média de dados agrupados sem intervalo, nós temos o seguinte: x barra é igual a somatório de xi vezes fi dividido pelo somatório de fi. Quem é xi? Xi é minha variável, nesse caso, o número de frutos por pé, 5, 6, 7... E o meu FI é a quantidade de vezes que esse número de frutos apareceu. Bom, então o total de FI é 51, meu somatório de FI é 51, e XI vezes FI, primeiro eu tenho que fazer a multiplicação de cada classe. Então, 5 vezes 8, 40, 6 vezes 10, 60 e assim sucessivamente. Logo depois, somei todos esses valores, fruto da multiplicação de xi por fi. Então, nós temos aqui, como somatório de xi vezes fi, 364.
dividido pelo somatório de FI, que é 51. Então, mais uma vez, xi vezes FI, a multiplicação do x, a minha variável, com a minha frequência. Somei 364. E também somei a frequência, que é 51. A divisão dos dois, que é a minha média, 7,13 e alguma coisa. Como os números estão apresentados em números inteiros, a minha resposta também vai ser inteira. Então, o primeiro número após a vírgula, que eu vou não abandonar, né, mas vou verificar para arredondar, ele é 1. 1 menor do que 5, então conserva. A minha média de frutos por pé é 7. Bom, para o cálculo da mediana, que é o valor central, eu tenho que verificar que o total de valores, que é a soma da minha quantidade, é 51, eu tenho que saber qual é o número, qual é a posição que está no meio. Então, 51 dividido por 2, 25,6. Então, eu preciso saber onde está o número cuja posição é a 26ª. Então, eu vou fazer a frequência acumulada. Na frequência acumulada, eu vou repetir o meu primeiro valor, 8. E vou somando, como o valor fala, frequência acumulada, vou acumulando as próximas frequências. Então, 8 mais 10, 18. 18 mais 14, 32. Mais 9, 41. Mais 6, 45. Mais 4, 51. Eu quero a posição de número 26, porque 51 dividido por 2, então eu tenho 25,6. Eu quero meu 26º número. Então, vamos procurar qual a posição. Aqui eu tenho os 8 primeiros. Aqui eu tenho os 18 primeiros. Ainda não está aqui dentro o que eu quero. Como aqui engloba os 32 primeiros, o meu 26º está nessa posição. Então, a terceira classe representa a minha mediana. Quem é minha terceira classe? Primeira, segunda, terceira. Então, a minha mediana encontra-se aqui. 7 é o número mediano de frutos por pé. Então, a minha mediana é igual a 7. E, por fim, nesses dados agrupados sem intervalo, eu quero saber qual é a moda. Moda é o número que mais aparece. Quem mais apareceu? Apareceu 14 vezes. Quem apareceu 14 vezes? 7. Então, a minha moda, representada por MO, é igual a 7. Então, a gente percebe que a moda, a mediana e a média, nesse caso, elas correspondem ao mesmo valor, o valor 7. Bom, então para um terceiro caso, são os dados agrupados com intervalos de classe. Eu já coloquei aqui, já fiz as anotações, porque senão vai ficar perdendo muito tempo e o vídeo fica muito grande e fica difícil para carregar. Então eu já fiz as anotações e vou mostrar o que eu fiz. Esses dados, eles são agrupados com intervalo. Então ele começa o primeiro intervalo na primeira classe de 100, inclusive o 100, e vai até o último número menor do que 200. E assim sucessivamente. O limite superior de uma classe é o limite inferior da classe seguinte. Com esse tipo de dados, que são dados agrupados com intervalos de classe, eu vou fazer a média, utilizando esta formulazinha aqui. Então, x barra é igual somatório de xi vezes fi, dividido pelo somatório de fi. Então, quem é o meu xi? Aqui não está muito claro quem é meu xi, então eu vou pegar os extremos do meu intervalo, somar e dividir por 2. Então, 100 mais 200, 300, dividido por 2, 150. E vou fazer em todas as classes, soma e divide por 2 e eu vou encontrar o meu xi. Encontrando o primeiro, 150, o tamanho do meu intervalo é 100, porque de 100 a 200 eu tenho 100. Encontrando o primeiro, eu vou acrescentando 100 a ele. 150 mais 100, mais 100,
mais 100 são menos cálculos que eu tenho que fazer, né? Como uma segunda opção para fazer o cálculo da média. Então, depois de descoberto quem é meu xi, eu vou multiplicar pela minha frequência. Então, 2 vezes 150, 3 vezes 250, 13 vezes 350 e assim sucessivamente. O que eu quero, na verdade, é essa soma, que aqui deu 16.800. Então, a minha média será 16.800 dividido pelo total de FI. Meu FI, então, 40, que já tinha me dado no exercício, 16.800 dividido por 40 dá 420. Então, 420 é a média desses dados. Para esses mesmos dados agrupados com intervalos de classe, agora eu pretendo calcular a minha mediana. A mediana, então, como a gente já viu nessa fórmula extensa, para descobrir é o número que está no meio desses valores, desses 40 valores. Então, 40 dividido por 2, 20. Eu vou procurar na minha frequência acumulada onde está o número de posição número 20, o 20º número. Então, para calcular a frequência acumulada, repete o primeiro e vai somando os números da frequência simples. Então, eu quero 40 dividido por 2, 20. Na primeira classe, eu só tenho 2 valores, os 2 primeiros. Na segunda, eu tenho 5 primeiros. Aqui, eu tenho os 18 primeiros números. Então, o número que eu quero, que é o 20º número, o 21º, está aqui na minha quarta classe. Primeira, segunda, terceira, quarta classe. Encontrando a posição, então, de qual é a classe que contém a minha mediana, agora eu vou jogar os valores na fórmula que eu tenho. Esse L asterístico, L minúsculo, significa o limite inferior. Então, essa classe aqui é a classe que contém a mediana. Limite inferior, 400. É o valor que eu vou colocar aqui correspondente. Mais somatório de FI, que é 40, dividido por 2, fiz a substituição aqui. Menos a frequência acumulada anterior da classe que contém a mediana. A classe que contém a mediana é esta. A frequência acumulada da classe é 29. Como ele quer anterior, 18 é o número que eu vou utilizar. Vezes o tamanho do intervalo, de 400 a 500 eu tenho 100. E dividido pela frequência simples da classe que contém a mediana, que é 11. Então, resolvendo tudo isso, 40 dividido por 2, 20. 20 menos 18, vezes 100 dividido por 11. Então, 20 menos 18, 2, vezes 100 dividido por 11. Primeiro eu resolvo esta parte, esta fração, multiplicação, divisão e soma com 400. Então, nós temos 418,8. Para calcular a moda, eu vou proceder da seguinte forma. Vou utilizar essa formulazinha. Para isso, eu vou voltar nos meus dados e descobrir qual é a classe modal. Moda é o que mais aparece. Quem mais apareceu? Apareceu 13 vezes. E 13 corresponde aqui à minha terceira classe. Então, essa é a classe modal. Para substituir os valores, eu vou olhar nessa classe modal. Então, limite inferior dessa classe, 300. Então, limite inferior dessa classe, 300. Quem é meu delta 1? Delta 1, eu vou pegar a frequência simples dessa classe e subtrair do número anterior. Então, 13 menos 3, 10. E o delta 2 é o 13 menos da classe superior. 13 menos 11, 2 é o meu delta 2. Então, voltando aqui, 300 é o limite inferior, delta 1 é 10, sobre delta 1 mais delta 2, vezes o tamanho do intervalo, que a gente viu que vale 100. Então, nós temos 300 mais 10 vezes 100, 1.000, dividido por 12, 83,333, mais 300, 383,33. Então, aqui finaliza
a nossa média, mediana e moda dos dados agrupados com intervalos de classe e a nossa revisão para a primeira VA. Até mais, bons estudos!